16 de outubro de 2023. Nós estamos na segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a memória facultativa de Santa Edviges. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana na presença do Senhor. E hoje a igreja celebra de maneira facultativa a memória de Santa Edviges, a Santa da Providência, né? Assim conhecida popularmente, a Santa dos Endividados, né? Santa Edviges viveu na transição do século XII para o século XIII, foi uma duquesa num lugar que se chamava Silésia, teve 7 filhos, Santa Edviges, e ela atingiu a santidade nas preocupações do governo da casa e também por meio de uma viuvez muito sofrida, né? Retirou-se por fim a um mosteiro cisterciense, depois que o marido morre, né? Ela se retira a esse mosteiro e vive uma vida religiosa consagrada. Por isso a imagem de Santa Edviges é uma imagem de uma irmã religiosa, né? Mas ela, antecedente à vida religiosa, ela teve 7 filhos, né? Santa Edviges era uma princesa, né? Uma duquesa, e ela ajudava muita gente, né? Aquela beleza interior refletia no serviço e na ajuda externa às pessoas. Por que se fala comumente ou popularmente que ela é patrona dos endividados, né? Porque ela ajudava muita gente que estava com dívidas altas, sanava as dívidas e as pessoas assim ficavam livres da prisão e de consequências sociais drásticas, né? Ela fez isso muitas vezes, por isso popularmente se tornou a padroeira dos endividados, né? Então, talvez o maior testemunho de Santa Edviges seja exatamente essa conversão da beleza e do amor interior que se traduz na sensibilidade do outro. Sabe, minha gente, nós vivemos num mundo hoje que é um mundo totalmente insensível. As pessoas cada vez mais elas se voltam para elas mesmas. A insensibilidade, o egocentrismo, o egoísmo, né? As pessoas só olham para si e cada vez mais se tornam incapazes de um certo altruísmo, de uma certa alteridade, olhar o outro, ser para o outro, se sacrificar para o outro, né? E por tudo isso por quê? Porque não se tem interiormente aquele amor abundante. Ora, se eu não tenho algo de maneira abundante, eu não consigo traduzir isso ou transformar isso em serviço para o outro. É aquele velho ditado, né, que eu sempre digo, ninguém dá o que não tem. Por isso a necessidade de nós rezarmos, buscarmos a Deus, conversarmos com Deus, nos aproximarmos dos sacramentos, para que a gente se encha abundantemente da graça, do amor, da generosidade divina, e assim a gente consiga também viver esse altruísmo. Porque caso contrário a gente não consegue. A gente vive para nós mesmos e não é o sentido da nossa vida, né? Se a gente olhar bem, por que a gente é criado? A gente é criado para a gente viver para o outro, né? A serviço no mundo, a serviço de Deus. Então nós temos de viver para Deus, para o próximo. E aí está a realização humana, porque nisso consiste o verdadeiro amor. Meus queridos, nós vamos meditar nesta segunda-feira o início da carta aos Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o evangelho, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé
todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos nesse texto de hoje a confirmação desse testemunho bonito de Santa Edviges, né? É por Cristo que nós recebemos a graça da vocação para o apostolado. Olha que bonito, né? Se a gente quer, de fato, viver uma vida de alteridade, uma vida de tal maneira que nós planificamos no outro o que no outro carece, nós precisamos ter aquilo que o outro precisa, né? Eu sempre uso esse exemplo. Às vezes tem gente que vem à igreja e tem pessoas que se entristecem tanto, sabe, minha gente? Porque gostaria de toda a família estar reunida na igreja. Ai, padre, a gente às vezes comenta, né? Ai, padre, eu queria tanto que minha família toda viesse. Eu vejo a família de fulano, todo mundo vem à igreja todos os finais de semana, estão inseridos nos trabalhos pastorais, e em casa só eu que venho. Isso vai entristecendo tanto, não sei o quê. Ora, o que eu digo sempre à pessoa, e é esse o testemunho de Santa Edviges e daquilo que a gente está falando hoje, né? Recolha por parte de Deus aquilo que Deus te entrega e leve com você para sua casa, né? E permaneça na oração. Espera que Deus, ele tem de realizar a parte dele. A gente tem que fazer a nossa. Infelizmente, a gente não pode mudar o outro. Por isso, quando ele fala do apostolado aqui, né? É de Deus que nós recebemos a graça que nos capacita para o apostolado, né? E o primeiro apostolado que nós recebemos como missão começa dentro da nossa casa. Levar as pessoas, levar a palavra de Deus com autoridade, né? Sem aquela coisa de ser chato, né? Mas levar a palavra de Deus com autoridade, né? E aí diz assim, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Então, se você quer evangelizar e trazer alguém, né, à obediência da fé, você precisa receber esta graça, esse combustível que vem de Deus, que é a caridade suprema, que é o amor supremo, né? Falava desse amor nesse fim de semana, né, do evangelho do domingo, o evangelho de ontem, que a liturgia falava sobre certo traje de festa, que é o amor, né? Então recolha de Deus, busque a espiritualidade, esteja na igreja, busque os sacramentos e encha da graça. Não deixe que a carência da fé nos seus familiares ou nas pessoas com quem você conviva também tire de você o que Deus te deu. Sabe, minha gente, nós temos um problema. Às vezes nós somos vencidos pelo mal, em vez de vencermos o mal com o bem que nós recebemos de Deus. Ora, Deus, ele é mais forte e mais fraco do que a iniquidade e a incredulidade das pessoas. Não há nada com maior força do que Deus, minha gente. Se você, diante da incredulidade, diante da tibieza, da falta de fé das pessoas que rodeiam você, você começa a se deixar levar por elas, é porque você também está fraco na fé. É porque você precisa se aproximar mais de Deus e se tornar mais forte em Deus, né? Então, a palavra de hoje é muito bonita, olhando o exemplo de Santa Edviges, uma mulher generosa, né? Mas também uma mulher muito plena dentro de si mesma de Deus, né? Que nós possamos também colocar esse exemplo na nossa vida e hoje pedir ao Senhor, Senhor, me capacite na missão de evangelizar. Meus queridos, desejo uma semana abençoada de trabalhos, de estudos a todos vocês. Que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.